Há muitos assuntos polêmicos que envolvem os cristãos e sua vida espiritual, mas nenhum é tão polêmico e difícil de falar quanto o suicídio em nosso meio. Volta e meia, somos surpreendidos com notícias sobre irmãos e pastores tirando suas próprias vidas, nos deixando pensativos e com uma pergunta que mais parece uma negativa de aceitar que uma pessoa, muitas vezes tão usada por Deus, perdeu a sua salvação. O suicida pode ser salvo? A astúcia da serpente no jardim do Éden teve muita eficácia no que se propunha Satanás. O modo como ele agiu justifica o título que lhe foi imputado: enganador desde o céu e o legítimo pai da mentira. Se foi possível com os anjos, provavelmente seria com o homem recém-criado por Deus. Bastava só observar pacientemente todos os passos dados por ele e aguardar o momento certo para agir. E não se engane, o principal oponente de Satanás não é Deus, o Pai das Luzes, pois ele sabe que contra ele em uma batalha ele não tem a menor possibilidade de sair vitorioso. Ele já cometeu esse erro antes e resultou no que ele é agora. Ciente do que lhe aguarda no final, ele tem você como principal oponente e usará de todos os métodos para que você também tenha o mesmo final que o espera. A batalha que Lúcifer e a terça parte dos anjos que ele conseguiu enganar travaram no céu, resultou no surgimento do mal, exposto pela vaidade desse, até então, querubim adornado de tanta beleza. Mas graças a Deus esse mal um dia será destruído, junto com tudo que se fez mal, e assim permanecer. A sutileza de Lúcifer, ao se aproximar dos anjos, na intenção de convencê-los a se rebelarem contra o seu Criador, manifestou atributos que lhe são peculiares. E tais atributos lhe tiraram a formosura e o resplendor da sua luz. Envolto em trevas, depois de ser lançado do céu, seu objetivo era tornar trevas tudo o que pertencesse à luz para se juntar a ele. Sua principal arma foi usar de enganos e mentiras, gerando desconfiança e curiosidade ao coração do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Examinando o livro de Gênesis, no capítulo 3, é fácil entender que Eva estava sozinha, próxima à árvore que Deus proibira a Adão de comer do seu fruto, quando a serpente se aproximou dela. E se aprofundarmos ainda mais na palavra, perceberemos que não fazia sentido Eva se encontrar sozinha nesse momento, uma vez que Deus a havia colocado ao lado de Adão, porque não é bom que o homem esteja só, segundo suas próprias palavras. Eva foi criada a partir de uma das costelas de Adão, nada mais original que isso. Se ele a fizesse do barro, como fez com Adão, eles não seriam uma só carne. Ela foi tirada do lado dele, como uma costela, para ser colocada ao lado dele como ajudadora e companheira. Falando anatomicamente, a costela é fundamental no corpo humano e pode ser facilmente sentida quando apalpamos a lateral do corpo. E assim como todos os 12 pares de costelas existentes no homem são para a vida toda, a mulher teria que ser também, pois ela é parte essencial e inseparável do homem. Eva estava distraída, sozinha, admirando a formosura daquela árvore e talvez pensando em como seria possível um fruto tão bonito e aparentemente agradável trazer morte para seus corpos até então imortais. Era o momento certo de Satanás agir, pois estando sozinha, as chances de derrubá-los eram enormes. Em Eclesiastes 4:12 está escrito: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Definitivamente, o homem não foi feito para estar ou ficar sozinho. Embora muitos achem que Deus criou o homem e lhe deu uma mulher, e no dia seguinte o visitou na virada do dia, e no terceiro dia Satanás, através da serpente, fez o homem desobedecer a Deus, devo dizer que não foi tão rápido assim não. Lamento decepcioná-lo, mas Satanás nem sequer ouviu Deus dizer para Adão que se ele comesse da árvore da ciência do bem e do mal, ele certamente morreria. E por que ele não ouviu? Pelo simples fato de que ele não estava lá, pelo menos não nesse momento. Aliás, nessa ocasião, Eva nem havia sido formada ainda. Esse alerta foi passado para Adão, que posteriormente passou para ela.
Mas afinal, por que posso afirmar que Satanás não estava lá nesse momento? A princípio é importante salientar que o mistério que Deus tem contigo é com você e Deus. Os demônios não o sabem. Muitas pessoas recebem recado de Deus na igreja que são bênçãos para suas vidas e as perdem porque não conseguem guardar para si, pois ao chegar em casa não percebem a sutileza do inimigo de suas almas ao usar um membro da família para saber se Deus falou com eles. E se a resposta for afirmativa, o que ele teria dito? E acabam contando o mistério que deveria pertencer só a eles e Deus, pois uma vez ciente dos planos de Deus para tal pessoa, o diabo age para que tais planos não se concretizem. Lembre-se, Deus é luz e o diabo é trevas. No entanto, não estou querendo dizer com isso que Satanás não estava lá porque ele não suporta a luz divina. Se eu usasse essa alegação, entraria em contradição com o versículo 6 do primeiro capítulo do livro de Jó. O que eu estou tentando dizer é que quando Deus tem algo para falar com o homem, não é permitido aos espíritos malignos ouvirem. Examinando a palavra minuciosamente, percebemos no diálogo entre a serpente e Eva, mais especificamente na pergunta feita pela serpente, que realmente Satanás não ouvia escondido Deus falar ao homem. No entanto, ele passou vários dias observando o casal e percebeu que eles comiam de todos os frutos que havia no jardim, mas evitavam a árvore que estava no meio do jardim, porém não sabia o motivo. Ele deve ter pensado: por que será que eles não comem do fruto dessa árvore e nem sequer tocam nele? Se foi um mandamento de Deus, preciso fazer com que eles o desobedeçam. Mas antes terei que descobrir o que exatamente ele disse a eles, para então saber como farei para conseguir isso. Satanás sabia que não havia ervas daninhas naquele jardim, muito menos frutos venenosos. Deus fizera tudo perfeito. Ele entendeu que havia algum motivo de eles não comerem daquele fruto, e que era notório que só estavam obedecendo a uma ordenança de Deus. Então, depois de um longo tempo, observando o casal, finalmente ele enxergou uma oportunidade de tirá-lo da presença de Deus, quando viu Eva sozinha, junto à árvore, talvez admirando sua beleza e seu fruto de aspecto apetitoso, e o único pecado que eles poderiam cometer seria a desobediência. Pois quando fazemos o contrário daquilo que Deus nos manda fazer, pecamos, e isso só pelo fato de desobedecermos a Ele. E é o nosso pecado que afasta Deus de nós e o impede de agir em nosso favor. Sem Deus, somos presas vulneráveis e fáceis de ser controladas. Enfim, Satanás já tinha um plano para fazer com que Adão e Eva pecassem contra Deus. Como não sabia o que Deus havia dito para convencê-los a não tocar nem comer da árvore do meio do jardim, ele precisava descobrir exatamente o que ele dissera para poder contradizer suas palavras. Com certeza, Deus não diria que os frutos eram venenosos. Só tinha um jeito de descobrir, perguntando. Só que ele não podia simplesmente perguntar o porquê de eles não comerem daquele fruto tão saboroso ou porquê que Deus os proibiu de comer dele. Isso poderia trazer desconfiança e ligar um alerta. Mas preste atenção na pergunta que ele fez de forma astuta, personificado na serpente, dizendo o que não foi dito por Deus, para descobrir o que ele realmente teria dito. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Percebe como ele colocou a pergunta com palavras que não foram realmente ditas por Deus para induzir Eva ao engano? A sua tática foi iniciar um diálogo, fazendo uma pergunta que levasse Eva a sair em defesa de Deus. E para deixar a serpente ciente de que Deus era bom e amoroso, ela achou por bem contar o que de fato Deus falou, que jamais ele os proibiria de comer de todas as árvores. A resposta de Eva seria mais ou menos assim nos dias de hoje. Não. Jamais Deus faria isso. Temos liberdade para comer de qualquer árvore do jardim. E como ainda não havia mentira em seus lábios, continuou: exceto esta que está no meio do jardim. E justificando o motivo, deu a Satanás o que ele queria. Ele disse que morreremos se comermos ou até mesmo tocarmos no seu fruto. Com essa fala, ele já tinha o que dizer para convencê-la a comer e semeou desconfiança no coração de Eva em relação a Deus. Eu quero destacar a palavra certamente dentro do versículo 17 do capítulo 2 do livro de Gênesis, dita por Deus a Adão. Ela foi usada para dar veracidade ao que Deus estava dizendo para ele. Ao dizer certamente, ele expressou convicção ou confiança naquilo que estava sendo dito. Ela enfatiza que o que ele estava dizendo era verdadeiro e inquestionável.
Porém a serpente, no versículo 4 do capítulo 3, usou a mesma palavra para tornar a sua narrativa convincente, levando Eva a acreditar que o que Deus disse era tudo mentira, e para passar credibilidade no que estava dizendo, deu a ela o que poderia convencê-la. Sereis como Deus. Como até então ela não sabia o que é ter medo, pois o medo é próprio de um corpo corruptível, ela comeu, pois não sentia medo de morrer. Após comer, deu ao seu marido, que provavelmente, surpreso por vê-la viva e radiante, comeu dele também. Talvez para convencê-lo ela tenha dito: Olha para mim, eu não morri. O real motivo de Deus dizer para não comermos dessa árvore é que ele quer ser Deus sozinho. Ele mentiu. E a prova de que ele mentiu é que eu continuo viva e estou vendo as coisas de forma diferente agora. A serpente abriu os meus olhos. Realmente seus olhos corruptíveis foram abertos. A criação perfeita de Deus teve a sua mente completamente envenenada pelo diálogo que a levou a deduzir que o seu Criador estava escondendo alguma coisa dela. Na verdade, havia algo que Deus não queria que sua principal criação soubesse, mas não era o que sugeriu a serpente. Ele não queria que Adão e Eva e seus descendentes soubessem o que é ver inocentes morrendo por consequência de guerras sem fundamento, o que é perder o sono enquanto seus filhos viram madrugada em má companhia, o que é ver o câncer se apoderando de um corpo que viera ao mundo saudável, trazendo desespero e gritos de dor em seu estágio final, o que é a corrupção se alastrando na sociedade, tirando mais e mais de quem nada tem e enriquecendo ainda mais os que de nada sentem falta. O que é sentir dor, seja por tortura, traição, separação física ou perda de um ente querido. O que é a solidão, a depressão e as consequências que elas podem trazer, agindo de diferente forma, conforme o psicológico de cada um, podendo até mesmo levar ao suicídio. O suicídio não pode ser obra de um crente salvo. É possível que seja de um crente, pois até os demônios o são, mas não de um crente salvo. A não aceitação de uma pessoa que já foi tão usada por Deus como um pastor e que talvez tenhamos conhecido tão intimamente tenha perdido a sua salvação por cometer suicídio, pode nos levar a querer encontrar dentro da palavra de Deus uma saída que nos console e justifique que ele pode ter sido salvo. É compreensível. Eu já ouvi pastores citando os versículos 28 e 29 do capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, como sustentação para sua tese de que quem comete suicídio pode ser salvo. Porém, a questão que os versículos abordam deixa claro que a punição para quem blasfema contra o Espírito Santo é a não liberação do perdão. Não estou querendo dizer que é possível ser salvo, claro que não, pois o Senhor Jesus deixou claro no versículo 29 que qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Perdão e salvação andam de mãos dadas. Então, uma vez não sendo possível receber perdão, se torna impossível ser salvo. O que eu estou querendo que vocês entendam é que o versículo não trata de salvação propriamente dita, mas de perdão, ou seja, o perdão é concedido aos pecadores que se arrependem dos seus pecados com sinceridade, e para pedir perdão tem que estar vivo. Depois que morre é tarde demais. E não é aceitável que uma pessoa, nos instantes que antecedem ao suicídio, faça uma oração dizendo: Senhor, eu vou tirar a minha vida e peço que o Senhor me perdoe desse pecado que vou cometer. Não é assim que funciona. Só se pede perdão quando há reconhecimento de que o que ela fez foi errado. E se ela ainda não fez e sabe que é pecado, por que o faria? Pois quando o pecado é consumado, tendo a plena consciência de que está em suas mãos não o consumar, gera a morte. Tem pessoas que citam Sansão como exemplo de que é possível um suicida ser salvo, pelo fato de o encontrarem junto a outros personagens bíblicos que foram exemplo de fé na carta aos Hebreus. De fato, ele se encontra ali não só por ser um exemplo de fé, mas também porque ele realmente foi salvo. Porém, embora muitos achem que ele cometeu suicídio, devo dizer com todas as letras que isso não é verdade. A falta de vigilância de Sansão o levou a perder os olhos, pois a primeira coisa que Satanás tira do crente negligente é a visão espiritual. Negligenciar o seu chamado tem um preço muito alto a ser pago. Em suma, perder o contato com Deus. A legalidade do pecado afasta o Espírito Santo do crente, e essa é a pior parte. Eu diria a mais trágica de todas.
Não quero entrar em detalhes sobre a história de Sansão, mas focar no que realmente importa para o tema que estamos tratando aqui. A prova que Sansão não cometeu suicídio está na resposta de Deus à sua última oração, tirada de um arrependimento profundo e sincero. Deus não devolveria sua força para mandá-lo para o inferno. Bastava simplesmente ignorá-lo, deixá-lo morrer nas mãos dos filisteus, depois levantar outro juiz em seu lugar. Partindo do princípio de que Deus não ouve a pecadores, podemos dizer que seus pecados foram perdoados pelo fato de ele responder à sua oração. Podemos definir suicídio como o ato de causar a própria morte de forma intencional e que seria um gesto que envolve a realização do desejo de morrer ou de dar fim à sua própria vida, o que não era o caso de Sansão. A intenção dele era cumprir com a missão para a qual foi chamado, que era livrar Israel das mãos dos filisteus, ainda que para isso fosse necessário morrer junto com eles. Como um soldado convocado para ir à guerra, com a certeza de que está indo, porém não sabe se voltará. Só sabe que está sujeito a matar ou morrer. Isso não configura suicídio. Quando o Senhor Jesus falou sobre aquele que o havia de trair, dizendo: "Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido." Ele não estava dizendo que o traidor teria uma punição severa por se tratar de trair o Filho de Deus, como muitos pensam. Quando Jesus veio à Terra, ele era 100% homem e 100% Deus. E como Deus, tinha saber absoluto, ou seja, era onisciente, e já estava sabendo que Judas cometeria suicídio. Por isso que disse aquele ai de conotação condenatória. Uma vez me perguntaram: "Irmão Carlos, se Judas Iscariotes não tivesse cometido suicídio, e no momento em que manietaram a Jesus, ele corresse e caísse de joelhos diante dele, implorando seu perdão, você acha que ele seria perdoado e consequentemente salvo?" Eu percebi que ele estava me fazendo essa pergunta por causa de Mateus 26, versículo 24. Então eu respondi: "Irmão, o resgate do homem precisava acontecer com o evento da cruz do Calvário. E isso se concretizou quando Judas o entregou. O arrependimento sincero de Judas não eliminaria a sentença imputada a Jesus. Independentemente de ele se arrepender ou não, o Senhor já estava nas mãos de seus algozes. Ele seria perdoado e teria sido salvo se permanecesse fiel aos mandamentos de Jesus, como aconteceu com Pedro, que o negou e se arrependeu com sinceridade. Porém, ele não sentiu nada mais que remorso, a ponto de cometer suicídio. O suicídio de Judas foi a causa daquele ai que Jesus citou em Mateus 26, 24, e não o fato de trair o Filho de Deus. O suicídio é um pecado gravíssimo, tanto quanto blasfemar contra o Espírito Santo. É uma ida sem volta. Melhor seria que nunca tivesse nascido, como disse Jesus do seu traidor. Então não é legítimo usar Marcos 3,29 como prova irrefutável de que quem tira a sua própria vida pode ser salvo, por concluir que o que está escrito indica que o único pecado que não cabe salvação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Obviamente que não cabe, mas deixo claro que a palavra dentro do versículo em questão é perdão e não salvação, e é a condição de estar perdoado e não voltar a cometer o mesmo pecado que nos garante a salvação. Quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Por isso que a blasfêmia contra ele exclui qualquer possibilidade de perdão, e sem perdão não há salvação. É claro que não existe nenhum mandamento na Bíblia que diz: "Não cometerás suicídio", mas o 6º mandamento se aplica a esse tema, uma vez que essa palavra deriva de 2 vocábulos latinos, sui, que significa de si mesmo, e caedere, que significa matar. Ou seja, está claro que tirar a própria vida é um pecado que não deixa a condição de alcançar perdão, assim como a blasfêmia contra o Espírito Santo, mesmo porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como está escrito: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo." Então podemos dizer que tanto o suicídio quanto a blasfêmia contra o Espírito Santo têm o mesmo grau de gravidade, porque a punição em consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu já disse, é a não liberação do perdão para os vivos que têm boca para pedir perdão. E aquele que tira a sua própria vida não a tem, então como poderá pedir? Por isso está claro que ambos não têm mais o direito de o ter. Espero ter sido claro nesse tema tão polêmico e que tem se aproximado, lamentavelmente, cada vez mais do meio cristão. Meu amado irmão em Cristo, se tais pensamentos têm rondado sua mente com frequência,
Procure se concentrar em tudo que foi dito aqui, pois foi inspirado pelo Espírito Santo. Retorne ao vídeo e ouça cada palavra dita por Deus ao seu coração, quantas vezes for necessário. Jesus te chamou e te escolheu para ganhar almas, e o único interessado em te parar é Satanás. O Senhor Jesus nunca disse que seria fácil. Perceba o alerta e o consolo nesse versículo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi o mundo quem te chamou, foi aquele que o venceu. Desistir da vida é desistir de si mesmo. É desistir daqueles que te amam e não se importar com o sofrimento que isso causará a eles. É desistir de Deus, cogitando a destruição do templo de Deus que é você. E isso é uma ida sem volta, sem precedente. Não deixe o inimigo de sua alma te vencer. Clame a Jesus como fez Sansão, ele irá ao seu socorro. Amém, que Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe. Deixe o seu comentário, um pedido de oração. Até o próximo vídeo.